você a Bíblia Sagrada em 2 Reis, no seu capítulo 2, aqui a partir do versículo 9. Aqui se conta, Elias é elevado ao céu. Elias foi tomado, elevado ao céu. Ele foi numa carruagem de fogo? Ele foi? Não. Ele não subiu numa carruagem de fogo. A gente vê alguns pregadores dizer que Elias subiu numa carruagem de fogo. Mas não foi. Ele foi separado de Eliseu por uma carruagem de fogo. Ele foi separado. Agora, para subir, ele foi num redemoinho. O redemoinho levou ao céu, e não a carruagem de fogo. E aqui no livro de 2 Reis, conta-se a história de Elias elevado ao céu, né, num carro de fogo. Aqui o texto diz, Elias elevado ao céu num carro de fogo. Para você ver, se você não entender, você vai dizer, ó, aqui diz que foi num carro de fogo. E em outro versículo diz que foi num redemoinho. Mas vamos ler aqui. Sucedeu, pois que, capítulo 2, eu vou ler o versículo 1, para a gente ver se Elias foi numa carruagem de fogo ao céu ou foi no redemoinho. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho, está vendo aqui? Num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Teve 4 etapas. Eles partiram para Gilgal. Quando chegou em Gilgal, Elias disse a Eliseu, tu fica por aqui porque eu vou seguir sozinho. Eliseu disse, nem cavaca tussa. Não, eu vou com você. Para onde você for, eu não lhe solto hoje de jeito nenhum. Você pode ir para Cochichola. Você pode ir lá para a Arábia Saudita, para o Irã, pode estar em guerra, pode estar em fome. Eu vou com você. Hein? Eliseu disse, vive o Senhor, pois eu não te deixarei. Partiram de Gilgal, aí foram a Betel. Quando chegou em Betel, Elias disse, olha, tu fica aqui porque eu vou seguir adiante. Eliseu disse, não adianta, Elias, não adianta, eu vou com você. Você pode entrar no buraco do tatu, mas eu vou com você. Por quê? Porque Eliseu sabia que Elias ia ser tomado. O ministério de Elias, momentaneamente, ia parar ali, através de Elias. Mas o ministério dava continuidade com Eliseu. Então, Eliseu disse, de maneira nenhuma. Não, você pode vir um trem cheio de dinamite, mas eu vou com você. Aí partiram de Betel para Jericó. Quando chega em Jericó, os profetazinhos lá disseram, olha, chamaram Eliseu e disse, você sabia que Elias hoje vai ser tomado? Eliseu disse, eu sei, agora tu fica calado, fica na tua aí. Não te envolve não, não te mete onde não te pertence não. E daí, chegou em Jericó, Elias disse, olha, fica por aqui nessa cidade, a cidade é boa, tá tudo bem aqui, é uma cidade boa de se morar, porque agora eu vou partir para o Jordão, atravessar o Jordão. Eliseu disse, mas de jeito maneira, de jeito, né? Vamos, apressa, vamos embora. Vamos embora. É assim. E foram passar o Jordão. Quando vão passar o Jordão, Elias pega a capa e toca nas águas do Jordão, que o Jordão estava cheio, estava esborrando. Tocou nas águas com a capa de Elias e as águas se abriram. Então Eliseu viu aquilo ali. Eliseu já tinha visto vários milagre de Deus através do ministério de Elias, e Eliseu viu e passaram o Jordão cheio para o outro lado. Quando chega ali, vamos ler aqui a partir do versículo 9. 2 Reis, a partir do versículo 9. Eu dei aqui um pequeno spoiler no primeiro versículo do capítulo 2, só para você saber que
céu, não com a carruagem de fogo, ele foi no redemoinho. Entendeu? Agora, ele foi separado de Eliseu por uma carruagem de fogo e seus cavaleiros. Mas para subir, foi no redemoinho de Deus. Quando chega aqui, ó, versículo 9 de 2 Reis, capítulo 2. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado o quê? Passado o Jordão. Havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Peça aí o que é que você quer que eu possa fazer por você. Você vem me acompanhando aí, insistindo a me acompanhar, então peça aí o que você está precisando. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. É um pedido meio violento, viu, meu irmão? É um pedido mesmo daquele que quer a coisa mesmo. Daquele que quer mesmo a coisa com Deus. É um desafio, isso aqui foi um desafio para Elias. É tanto que Elias se espantou. Nunca imaginou Elias que Eliseu ia pedir uma coisa dessa. Coisa difícil demais. E Elias disse aqui, ó, e disse: coisa dura pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me ver, não te fará. Você quer uma porção dobrada dessa unção que está em mim. Você tem visto o que Deus tem feito aqui comigo. Elias orou para não chover, 3 anos e meio. Eliseu viu. Elias orou para descer fogo do céu. Eliseu viu. E tantos outros milagres que Elias orou, e Eliseu acompanhava e via. Você está pensando que Eliseu só queria isso? Esse negócio de orar e descer fogo do céu, isso tá bom. Eu já vi, mas eu quero muito mais. Eu não quero só orar para ver isso, não, eu quero muito mais. Então era uma porção dobrada. Era uma porção dobrada. Entendeu? Eu quero que você entenda aqui o que é uma porção dobrada do poder de Deus na vida de um pobre pecador como eu e como você. Agora precisa você crer. Você vai ver aqui que Eliseu, ele foi desafiado a ver. Elias disse: se você me ver quando eu for tomado, ele tinha que ver. E como é que ele ia ver se não tivesse fé? Ele tinha que ter fé para ver quando Elias foi tomado, separado de Eliseu por aquela carruagem e assunto ao céu, subir ao céu através de um redemoinho. Ele disse: você me pediu uma coisa muito difícil, mas você vai ter, se você crer. Então o que aconteceu? E Eliseu viu quando Elias foi tomado e disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não te fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, ia andando, caminhando, falando um com o outro, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, um carro de fogo com cavalos de fogo, está aqui. Eles iam andando e apareceu o cavalo de fogo e os seus cavaleiros. É o que diz a Bíblia. Os separou um do outro. Veja, o cavalo de fogo separou Eliseu de Elias. E ele foi, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não foi na carruagem, ele subiu num redemoinho ao céu. A carruagem de fogo foi para separar ele quando eles iam no caminho. Então a carruagem veio e separou, pega Elias, separa de Eliseu, mas para Elias ser tomado para o céu, ele foi e subiu no redemoinho. Agora, Eliseu está com a capa. Eliseu agora está com essa capa. E onde é que está essa capa hoje de Eliseu, irmão? Você sabe?
meus amados irmãos da mensagem, aí vocês que creem em William Branham, vocês que creem aí que William Branham é o profeta Elias, para nós, onde é que está essa capa que desceu sobre Eliseu hoje? Onde é que está? Ela está onde? Você sabe me dizer? Dá para você me dar essa informação? Dê pelo menos aí uma dica onde é que essa capa está. Me dê aí um spoilerzinho para saber onde é que essa capa está, por onde ela anda. Aí dentro da mensagem, já que vocês creem no profeta de Deus, o William Branham, assim como eu creio que ele é o profeta de Deus, sim. Eu creio pela palavra soberana de Deus, assina embaixo, bata o prego e vira a ponta. Agora, eu não posso fazer de William Branham, meu Deus. Eu não posso estar colocando o William Branham num lugar que não é para ele estar. Ele tem que ficar no lugar onde Deus colocou. Eu não posso colocar ele num trono, eu não posso adorar ele como meu salvador, como a maioria dos senhores e senhoras da mensagem, que vocês fazem isso. Tem irmão aí do Aperta o Play? Tem irmãos aí desse movimento do Aperta o Play? Desse ismo aí do Aperta o Play? Que não querem mais nem ler Bíblia. Que não crê mais nem na Bíblia. Diz, não, eu só escuto a voz do profeta em casa. Né? Pastores aí ensinando essa coisa ridícula para esse monte de imbecis. É uma cambada de imbecil, uns tolos. Não, eu só escuto o profeta em casa porque eu só sou você salvo agora se estiver ouvindo a voz do profeta. Você tem que... Aqui, ó. O livro de regra e fé aqui é a Bíblia Sagrada. E o William Branham nos levou para a Bíblia Sagrada. O William Branham nunca aceitou esse tipo de coisa que vocês estão fazendo. É engraçado, né? Ensinaram o povo aí nesse Aperta o Play para ficar em casa só escutando fita. Não é isso? Não ganha uma alma para Jesus. Não sai de casa para evangelizar, não fazem nada. São os parasitas. Isso são os parasitológicos. É uns parasitas. Agora o pastor quer o dízimo e quer a oferta. Como o irmão me falou, disse, não, eu fico em casa, de 2 em 2 meses o pastor, o José dos Santos vem, aqui dá a Santa Ceia, pega os dízimos e a oferta, pega tudo, coloca num bisaco, manda lá para os Estados Unidos. Eu digo, não toma a Santa Ceia, depois que ministra a Santa Ceia, coloca a fita de William Branham para ouvir. Não, porque eu estou ouvindo o profeta. A minha salvação está agora através do profeta. É isso que eles ensinaram. Aí está um monte de imbecis aí, tudo parado, é uns parasitas. Vocês são uns parasitológicos. Enquanto isso, pode ver. Tem vizinho de senhores aí, vizinho, pessoas da família de vocês, que estão aí tudo precisando de uma palavra, estão aí tudo enfermo, muito doente, e vocês não saem da casa de vocês para dar uma ajuda para ninguém. Vocês não fazem. Nem para dar uma gota de sal para a pessoa, vocês não fazem. Mas diz, não, eu creio no profeta. O profeta nunca agiu assim. E o profeta nunca ensinou uma coisa dessa. Isso é uma desgraça para o Evangelho. Isso é uma praga para o Evangelho. O que entrou dentro do Evangelho hoje. Nós devemos crer na palavra de Deus. Cadê a porção dobrada? Onde é que está a capa de Elias hoje? Onde é que está a capa que estava sobre Eliseu hoje? Onde é que está? Ah não, está no Aperta o Play. Porque eu agora só escuto as fitas. Vocês têm um mulambo, vocês não têm capa de coisa nenhuma, não. Vocês têm um mulambo aí, sabe? Mas não faz favor para ninguém, não evangeliza, não fazem nada. O que faz é juntar um monte de idiotas no lugar e tome fita de William Branham. A voz de Deus está aqui na sua palavra. A voz de Deus está aqui. O profeta falou, eu creio naquilo que o profeta falou, mas eu tenho que andar com essa candeia. Isso aqui é a nossa candeia, é o brilho, é a luz para os nossos pés, é a nossa lamparina, é a palavra soberana do
sujo, imundo, como eu e você, com lábios impuros. Como o profeta Isaías diz, que nós somos homens de lábios impuros. E como é que eu quero ser bom diante de Deus? Eu sou um imundo, rapaz. Eu sou um sujo. Aqui, então, quando Eliseu recebe essa capa de Elias, é a porção dobrada, é a unção do ministério. Agora, essa unção, ela vem num poder muito maior. Ele volta. Ele tinha que passar o Jordão de volta. E tinha outros profetas do outro lado, ali olhando, eu quero saber como é que o Eliseu vai passar. Eu quero saber agora, o rio está muito mais cheio, o rio agora esborrou de vez, eu quero saber como é que ele vai fazer para passar de volta. Elias passou, porque a gente sabia que Deus estava com Elias. Agora eu quero saber Eliseu. Eliseu agora entrou num bico de sinuca. Lá vem Eliseu. Quando chega na beira do Jordão, olhou, o Jordão estava muito cheio. Ele disse, e agora, hein? Ele pegou a capa de Elias, tocou nas águas. Mas cadê? As águas não se abriram. Ele viu Elias fazer. Mas quando ele foi fazer, as águas não se abriram. E ele foi e disse assim, aonde está o Deus de Elias? Olha, se ele fez lá com Elias, eu quero saber agora onde é que ele está, porque a capa eu estou com ela, a unção eu estou com ela, então eu preciso agir, eu preciso que esse Deus que estava com Elias, ele esteja comigo também. Aonde está o Deus de Elias? Ele vai e toca novamente no rio, as águas se abriram. Então estava o quê? Ali estava selado agora essa porção dobrada em Eliseu. Daí Eliseu começou a trabalhar com o Espírito de Deus. Você vai ver que ele ficou ali em Jericó. Aí os moradores disseram para ele, rapaz, você fique morando aqui. O homem de Deus. Você agora é o homem de Deus. E disseram, não, a gente vai procurar Elias. Talvez ele tenha se perdido, Eliseu disse, não adianta vocês ir não. Não, mas a gente vai. Tá bom, vamos. E passaram 3 dias procurando Elias. Voltaram para Eliseu e disse, rapaz, a gente não encontrou ele não. E Eliseu disse, eu não disse a você? Porque agora a unção estava com Eliseu. Elias já partiu. Aí eles disseram, você devia ficar aqui na cidade. Aqui o lugar é muito bom, as pessoas são muito boas. Agora nós temos um problema aqui, Eliseu. Já começou a levar o problema para Eliseu. Nós temos um problema aqui. A nossa água não presta. A nossa água é salobra. A água parece que tem morte nela. Eliseu disse, tá bom. Me traga sal. Me traga aí uma bacia de sal aí. Aí trouxeram o sal para Eliseu. Eliseu foi e jogou nas águas. Quando aquelas águas foram receber aquele sal, as águas se tornaram doce, muito gostosa para se beber. Então Eliseu partiu. Você vai ver agora que Eliseu, ele continua na unção de Elias. Ele recebeu a capa. E agora ele foi botar em ação aquela unção em porção dobrada que ele recebeu. Ele teve que crer. Agora vamos pegar essa capa hoje. Onde é que está essa capa? Foi a pergunta que eu fiz para os irmãos da mensagem. Onde é que está essa capa hoje, hein? Você diz que crê no profeta. Você diz que o William Brana chegou a dizer que essa unção desceria em porção dobrada num povo. Antes era uma igreja ungida, mas hoje é um povo ungido. E essa porção dobrada desceria sobre um povo. Ora, o William Brana, quando ele vem, ele já vem na porção dobrada que recebeu de Eliseu. Essa porção dobrada de Eliseu, ela vem e passa para João Batista.
Vocês viram João Batista fazer algum milagre? Viram? João Batista, ele orou alguma vez para deter o céu, terra e tudo mais? Não. Mas essa unção da capa de Elias, que estava em Eliseu, passou para João Batista. João Batista nasceu no espírito e virtude de Elias. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 17. Ele estava com aquela unção. Aquela capa que estava em Eliseu passou para João Batista. De João Batista, essa capa veio, voou muitos anos e pairou sobre William Branham. William Branham hoje, no tempo que era vivo, essa unção estava nele em porção dobrada. Ora, se William Branham estava na porção dobrada, e ele disse que essa unção desse ministério dele, que é a extensão do ministério de Elias, desceria sobre um povo em porção dobrada, ou seja, na época de William Branham já tinha poder. William Branham orava pelas pessoas, o cego, o aleijado, o coxo, o manco, o canceroso, o diabetes, o feiticeiro. E você lembra lá naquela tempestade? Que aquele feiticeiro começou a cortar aquelas penas com a tesoura lá e para trazer a tempestade? William Branham vai e repreendeu aquela tempestade. Tudo isso aconteceu no ministério de William Branham. Porém, eu não quero só isso não. Eu mesmo, Josemar aqui, o pregador, eu não quero só isso não. Eliseu também disse para Elias, eu não quero só isso não, eu quero a porção dobrada. Se estava em William Branham em porção dobrada, essa porção agora está 2 vezes mais poderosa em mim e em você. Essa capa de Elias que passou para Eliseu, que passou para João Batista, que passou para William Branham, mas William Branham morreu. William Branham hoje não tem mais nem osso, a não ser que vocês vão lá no túmulo de William Branham e pegam um pedaço de osso da canela dele e levam para cima de um pouco para pregar o osso de William Branham. Isso é uma idolatria. O que vocês fazem, a maioria dos senhores fazem com William Branham, é idolatrar ele, coisa que ele nunca aceitou. Querem colocar William Branham no lugar de Deus. William Branham é pecador igual a mim e a você. Não esqueça disso. William Branham teve seus erros também. Ou não? William Branham não é infalível, não. Ele teve seus erros, ele errou muito também. Infalível aqui é Deus. Infalível é a palavra do Senhor. Aqui sim é infalível. Mas o William Branham, não senhor. O William Branham não é infalível. Ele errou também. Como ser humano. Como eu e como você. Então a capa que estava em William Branham, que partiu de Elias, Eliseu, João Batista e pairou sobre William Branham, ela está onde hoje? Ela está em mim. Essa capa em porção dobrada da dobrada, ela está hoje em mim. Essa capa tem que estar em mim. Essa capa, essa porção dobrada da dobrada, tem que estar em você, pastor. Em você, membro de igreja. Em você, minha irmã. Em você, meu irmão. Essa unção em porção dobrada da dobrada tem que estar em você. Mas a unção está em você, sem você fazer nada, então não funciona. Quando Deus passou para Eliseu a capa de Elias, esse poder, Eliseu teve que colocar em ação. Eliseu teve que usar. Não é uma capa para você só ficar dizendo, como a maioria de vocês aí da mensagem fica só falando. Nessa retórica, nesse mimimi, cantiga de papagaio. William Branham disse, William Branham fez isso na casa da irmã Raquimuse. E as gambazinhas, é só a retórica de um passado. Passou. Eliseu não queria mais saber falar do que Elias fez, não. Olha a Bíblia aí. Eliseu não foi citar nada mais de Elias, não. Ele agora tinha que colocar em ação aquela unção que estava nele. Ele tinha que prosseguir. Ele não ia chegar assim, onde está o Deus de Elias, toda vez que fosse fazer algo para uma pessoa. Quando foi orar pelo filho da
sunamita que morreu. Ele ia orar como? Ah, Deus de Elias, traga o fogo de volta para esse menino, filho da sunamita. Era assim? Não, ele orou 7 vezes sobre aquele menino. E a coisa aconteceu. Mas hoje na mensagem, a maioria desses pastores da mensagem fica olhando lá para trás. Pegam a mensagem do profeta e começa a ler os parágrafos. E lê parágrafo. Ah, o William Branham disse isso. Ah, o William Branham disse aquilo. Os outros idólatras aí do Aperto Play, pega as fitas, coloca em casa e vamos escutar a fita do profeta. Não, eu só escuto a voz de Deus agora se for através das fitas do profeta. Olha aqui onde está a voz de Deus, olha. A voz de Deus está aqui. A voz de Deus, Deus fala comigo através de sua palavra. Vocês precisam guardar isso. Isso é idolatria. Aí pega aqui a mensagem de William Branham e fica falando de parágrafo. Parágrafo. Sim, isso aqui não vai fazer nada se você não colocar em prática, meu irmão. Viu, pastor? Isso aqui não vai adiantar nada no teu ministério se você não pegar essa capa que estava aqui sobre o profeta, você que essa capa está em você usar em ação. Pega a capa e coloca essa capa em ação. E não ficar na retórica, olhando para um retrovisor, olhando para uma foto de William Branham, olhando para a coluna de fogo na cabeça do profeta. Não, a coluna de fogo tem que estar em você. E você quer ver como é que funciona? Eu vou provar para vocês como essa capa funciona hoje na minha vida. Eu não quero ser melhor do que você. Eu não quero aqui ser grande, achar que sou o bambambam, que sou o cara. Não, eu estou mostrando para você aqui e tentando provar para você que não adianta eu ficar numa retórica falando de um Deus do passado, que operou lá atrás na vida de William Branham. Eu quero saber o que esse Deus opera hoje na minha vida e em tua vida. Como é que essa capa está funcionando aí no teu ministério, pastor? Para você, pastores, da mensagem, como é que a capa de Elias está funcionando hoje dentro do teu ministério? Está funcionando só para ganhar dinheiro? Está funcionando só para enricar? Está funcionando só para comprar sítio? Está funcionando para você comprar casa na beira da praia? De veraneio? Está funcionando para você comprar mansões em condomínio fechado? Está funcionando para você pegar os dízimos e ofertas das pessoas e comprar seus carrões importados? Está funcionando? É assim que a capa funciona? Mas não vai funcionar nunca. Você vai enricar, você vai tomar dinheiro das pessoas e o teu ministério vai ficar nessa bancarrota aí. O povo tudo doente, o povo tudo esquelético, desmilinguido, tudo aí sem unção espiritual de nada. E vocês com a mensagem do profeta na mão, olhando pelo retrovisor. O William Branham disse isso, o William Branham disse aquilo, o William Branham fez isso. Eu não quero saber, eu quero saber o que é que o Deus de Elias faz hoje, faz agora. Ora! Eu vou provar o que esse Deus de Elias faz hoje. O que é que essa capa de Elias tem feito aqui nesse ministério desse comedor de bolacha seca na beira do riacho? E creio que ele tem feito também em outros ministérios dentro da mensagem. Eu tenho relatos aqui de alguns pastores, que tem que essa capa de Elias funciona no ministério dele. Eu tenho relato. Agora 90% de pastores da mensagem não tem essa capa, não tem esse poder, não receberam essa unção da porção dobrada do mensageiro do 7º anjo. Eles não têm. Pode ter fita de William Branham aí como vocês quiserem. Pode apertar o play aí à vontade. Aperta o play. Mas a capa, a unção, vocês não terão. Porque vocês se transformaram simplesmente em uns robôs. Crentes robóticos. Sabe? Na idolatria. Deixa eu contar aqui o que essa capa faz. A irmã Maria,
lá na cidade de Buritis, no Piauí. Ela tem um grande sítio, que herdou dos pais, e nesse sítio, é meio acidentado, tem uns morros, umas montanhas, e lá em cima da montanha existia uma fonte d'água. E essa fonte era que alimentava ali o sítio, o pessoal ali do sítio, ali, o circunvizinho do sítio da irmã Maria, Maria Francisca. E essa fonte secou. 80 anos essa fonte havia secado. E a irmã Maria não havia nem nascido. Mas aí nasceu, cresceu e contaram a história da fonte para ela. E ela vive da agricultura e a fonte lá em cima havia secado. Como no Piauí é muito seco, como no Nordeste, no sertão nordestino, muito seco. E ali não plantava um milho, não plantava uma batata, não podia plantar uma tomate, porque a seca não dava. Não tinha como. Terra seca e árida. E um certo dia ela passou um áudio para mim, dizendo: irmão Josemar, ela me chamava de pastor Josemar, eu estou abolindo esse título de pastor, que isso não adianta de nada. Não adianta nascer pastor. Pastor para quê? Para que ser pastor? Eu sou um pregador. E estou provando aqui o que essa capa de Elias é capaz de fazer. Porque ela funciona, viu, irmão? Essa capa funciona. Pode não funcionar na sua vida aí, porque você se tornou um idólatra dentro da mensagem. Você é um idólatra. Colocou o William Branham no lugar de Deus. Você vai quebrar a cara. Pode escutar a fita de William Branham como for. Mas se você não tiver vida e não colocar em ação, você vai ser uma saboneteira de guardar sabonete. E ela disse: pastor Josemar, eu tenho uma fonte d'água aqui que está seca faz 80 anos, que era dos meus pais. Eu peço ao senhor que o senhor ore por essa fonte d'água. O senhor grave um áudio por essa fonte d'água, que ela volte a dar água. Eu digo à senhora que ela havia escutado uns testemunhos que eu tinha falado a respeito de orar e deter a chuva, lá em Belo Horizonte, quando fui pregar lá na igreja do pastor Vanderlei Costa. Estava lá 4 dias de campanha, e Vanderlei Costa disse: Josemar, aqui para chover de noite aqui não vai ninguém para a igreja, que aqui quando chove é água com força. Eu disse: então fale para a nuvem. Estava tudo negro, tudo preto assim. Isso era 11 horas da manhã. A gente caminhando lá na rua da casa dela, é um lugar muito bom para se caminhar. E eu disse: fale aí para as nuvens se deter. E o Vanderlei Costa olhou para mim assim e disse: você está brincando? Você está me tirando, rapaz? Eu disse: não, rapaz. Olha aí, pai, não está tudo negro de chuva? Você não está dizendo que a noite aqui vai chover e não vai dar ninguém para a igreja? Ele tinha arrumado umas cadeiras mais para botar no lado de fora assim, e disse: agora pronto. O culto não vai dar ninguém. Esses 4 dias aqui vai ser de chuva. Fale para a nuvem. E ele ficou assim, manietou a cabeça. Aí eu fui andando. Ele olhou, eu acho que ele disse: esse paraibano, isso é doido. Isso é um doido, isso é um louco. Quem já se viu? Eu digo: olha aqui na Bíblia Sagrada, Elias orando para não chover. O Deus de Elias mudou? Não. Vamos caminhando, eu disse: para aí um minutinho. Estava tudo negro de chuva. Ele disse: rapaz, vai ser muita água de noite. Aí eu olhei assim, parei, olhei para a nuvem, peguei minha mão, apontei para a nuvem e disse: tu, ó nuvem, te detenhas em teu lugar, que a noite não caia nem orvalho enquanto eu estiver aqui, nesta cidade. Olha bem que audácia, olha bem que petulância, hein? Já pensasse o cara vai falar uma coisa dessa? Enquanto eu estiver aqui, mas não era eu, era Deus. Eu não sou Deus. Entenda aí, por favor, para depois vocês não começar
meter um cacete em mim dizendo que eu estou querendo ser Deus. Não. Eu estou falando da unção, da porção dobrada que estava na capa de Elias. E quem é que estava na capa de Elias? Quem era? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Então eu disse, ó, enquanto eu estiver aqui nesses 4 dias, pregando a palavra do Senhor, pregando a mensagem do mensageiro de Deus, eu não quero, durante os cultos, que não caia nem orvalho do céu. Pode trovejar, pode relampear, faça o que quiser, mas a água não cairá. Assim diz o Senhor. Ponto. Pastor Vanderlei Costa olhou assim para mim e disse, você é doido. Você é louco. Vamos embora. Agora vamos colocar em prática agora. Vamos ver Deus em ação. O culto na quinta-feira à noite. Ficou tudo preto de chuva. Não caiu nem orvalho. Trovejava, relampeava, dava cada trovão que abalava as cadeiras da igreja. Mas não caía nem um pingo d'água. Na quinta-feira à noite. Só que quando a gente saía da igreja, quando terminava o culto, que os irmãos iam para casa, e que a gente chegava em casa, o pastor Vanderlei entrava, fechava o portão da garagem do carro, aí, puf, tome-lhe água. Chovia a madrugada todinha. Pronto. Aí passou o primeiro culto na quinta, na sexta a mesma coisa, e os irmãos foram indo para a igreja. No sábado a igreja lotou, não tinha mais lugar para sentar, ficava no meio da rua, nas cadeiras. E no domingo foi o encerramento da campanha. Nada de chuva. E lá no púlpito eu comecei a dizer, ô Vanderlei Costa, tá chovendo aqui dentro? Você viu cair algum pingo de... Vocês, irmãos, vocês vinham de casa, choveu alguma coisa, algum pingo molhou vocês? Não, não. Tá aí a palavra. O que é isso? É a palavra sendo executada. É a palavra de Deus em ação. Você precisa crer naquilo que você está falando em nome do Senhor. Né? Em nome de Yahshua, o Mashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Então, a irmã Maria de Buritis, no Piauí, da fonte lá d'água, ouvindo esses testemunhos, eu disse, bem, eu vou pedir ao pastor Josemar para orar pela minha fonte, para que esse Deus possa abrir essa fonte d'água. Então eu fui e gravei um áudio, falando com a fonte. Ó fonte, o que foi que aconteceu que você parou de dar água? Pois tem uma serva de Deus lá embaixo que precisa da tua água para o plantio, para molhar a terra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta fonte volte a dar água em abundância, para que esses povos possam beber dessa água. Em nome do Senhor. E ela pegou, eu disse, pega esse áudio, suba até lá onde está a fonte. Chegue lá, coloque o celular na boca da fonte onde está seca. E ligue o celular, o áudio, para a fonte ouvir. Isso é coisa para doido. Esse Josemar, tu é doido, tu é louco. Tu tá ficando velho, tá ficando doido. Além de careca, doido. Tá bom, vamos lá com a minha loucura. E ela fez do mesmo jeito. A irmã Maria conta que subiu lá naqueles arbustos, de 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Era mais ou menos 800 mil metros para chegar até lá. Numa peleja danada, subindo ladeira por cima de pedra, por cima de os espinhos furando ela. Os arbustos lá furando, e ela foi. E desceu. Ou deixou lá a fonte seca. Quando passou uns 7 dias, ela disse, eu vou voltar lá nessa fonte. Aí subiu de novo. Naquele desmantelo todo, naquele esforço todo. Chegou lá na fonte, tinha uma pedra na boca da fonte. E a irmã Maria disse, ó, essa pedra não estava aqui. E ela foi e tirou a pedra da boca da fonte. Aquela pedra
era Jesus. Eita, que eu fico querendo gritar. Algo dentro de mim que borbulha, como uma fonte. Algo borbulhando aqui dentro de mim. Eu estou contando isso para vocês, mas meu coração arde, a minha alma arde, ela queima. Eu estou com vontade, não sei nem do que, de fazer o quê. E ela disse que quando tirou aquela pedra, começou a borbulhar água. E borbulhava e fazia. Ela começou a glorificar o santo nome do Senhor. E aquelas águas começaram a desembocar, a descer de lá de cima, para o sítio da irmã Maria. Ela chegou até a fazer uma encanação para a água. E hoje está aí. Ela já plantou milho, já plantou tomate. Ela mandou para mim as fotos. O que é isso? É a capa do Elias que está em mim, fazendo as mesmas coisas. Orar para as pessoas ser curadas, isso tem feito de montão. Orar para chover, quando lá em Guaratinguetá, a irmã Marta, a mãe de Denis, do irmão Denis de Ramatias, estava sofrendo com as queimadas, era muita queimada. Os pulmões dela, ela sempre sufocada, falta de ar, o ar seco. E tinha que ir para São Paulo, ela mora em Guaratinguetá, a uns 100 e poucos quilômetros de São Paulo. Ia lá para o Hospital das Clínicas, para tomar oxigênio, ficava lá internada, por conta da seca. E ela foi, pastor Josemar, e contou a situação. Aqui é muita seca, eu não suporto mais. Meus pulmões estão em tempo de fechar. Eu só vivo no Hospital das Clínicas. Eu peço ao Senhor, irmão, olha aí para que Deus mande chuva para apagar essas queimadas, porque tinha muitas queimadas lá em Guaratinguetá. Muitas queimadas. Tá bom, vamos orar. Aí gravei um áudio e orei e mandei para ela. Eu estava cuidando aqui no quintal, eu tinha umas galinhas aqui, e preparando os ninhos da galinha. Eram umas 4 horas da tarde, e colocando as telhas ali, para não molhar o ninho, onde a galinha ia pôr. De repente surgiu aquela nuvem negra, aqui agora está chovendo. Estão ouvindo aí o barulho da chuva? Então surgiu uma nuvem negra aqui em cima. Eu estava no quintal com a enxada limpando ali, para ajeitar o ninho da galinha. Surgiu aquela nuvem bem negra assim, em cima de mim. E eu fiquei, eu disse, Niésia, corre, tira os panos aí do arame que vai chover. Olha aqui essa nuvem. E Niésia disse, é mesmo, corre, corre, corre. E caiu 3 pingos na minha cabeça. Eu digo, a chuva está aí. Mas aí, Deus vai e tocou em mim. Disse, você não pediu chuva lá para aquela irmã, lá de Guaratinguetá? Então fale com a nuvem. Meu irmão, eu não contei até 2 não, viu? Eu não contei até 2 não. Eu falei, é mesmo, Senhor. A água lá para Guaratinguetá, que a irmã está se acabando com as queimadas lá. Ela está precisando de chuva. Aqui no momento eu não estou precisando de chuva. Aí levantei as mãos. Apontei para a nuvem. Nuvem! Você se transporte daqui para Guaratinguetá, em São Paulo, que tem uma serva de Deus que está precisando lá das 2 águas para apagar aquelas queimadas e o ar que está seco ficar um ar úmido e melhor para ela respirar. Para ela respirar. Assim diz o Senhor. E ela já estava na cozinha, olhou aquele desmantelo lá no quintal e disse, homem, tu tá falando com quem? Acabei de falar com a nuvem. Passou. E eu continuei lá limpando os matos para ajeitar o ninho. Quando deu umas 15 para as 5 horas, olhei, cadê a nuvem? Ué, a nuvem desapareceu. Tudo bem. 2 dias depois a irmã Marta, tá aí a irmã Marta para confirmar isso, lá de Guaratinguetá, em São Paulo. 2 dias depois ela ligou, passou um áudio e disse,
Pastor Josemar, olhe, pastor, mas aqui caiu foi um dilúvio. Foi tanta chuva no mundo, em tudo que é lugar aqui, em Guaratinguetá, em Lorena, em tudo que é lugar aqui. As queimadas apagou, foi tudo. A água aqui, na minha rua, deu no meio da canela a água aqui. Eu pedi que chovesse, mas o senhor mandou um dilúvio. Eu digo para a senhora ver que Deus é Deus de abundância. Deus, quando Ele dá, Ele só dá muito. Ele é um Deus grande, Ele não é Deus mesquinho. Está aí os testemunhos. É isso que a capa de Elias está fazendo. E quantas coisas... Eu vou gravar aqui uma mensagem só de testemunho. Do que Deus faz. Não é que eu faço, não, que eu sou um lixo. Tira essa coisa, tira esse tal de Josemar da frente, mas coloca Deus. Então, essa capa, meu irmão, que está dentro da mensagem, na porção dobrada da dobrada, ela tem que funcionar. Não adianta você estar pregando e lembrando aí, pregando a mensagem, sem essa capa funcionar. Vocês vão só ficar ganhando dinheiro, mercadejando a palavra, enricando, e o povo aí tudo lascado, espiritualmente, são um saco vazio, e está aí a condição da mensagem hoje no Brasil. Eu espero que essa palavra possa te ajudar, e que você possa receber essa porção dobrada do ministério do sétimo anjo em tua vida, em teu ministério, pastor. Não olha para trás, não fica olhando para retrovisor. Coloca essa unção, coloca essa capa de Elias em ação. A unção sem ação não vale de nada. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Yahshua Mashiach. Amém.